quê? Mas vamos lá. Qual que era a fraqueza estrutural de Roma? Roma chegou no momento de várias conquistas territoriais, chegou no limite da extensão. Ou seja, conquistou tanta terra que era melhor cuidar do que já tinha do que continuar conquistando mais terras. Nesse momento de auge, Roma vivia uma estrutura econômica sustentada pelo trabalho escravo. Todos os prisioneiros de guerra serviam como massa, de mão de obra para sustentar a economia romana. Então, tudo que era trabalho era feito por escravos. Isso gerou problemas na sociedade, porque os plebeus, cidadãos mais pobres, eles ficaram, de certa forma, sem emprego. E também, como eles participavam das guerras de conquista, muitas vezes eles voltavam depois de muitos anos e viam sua pequena propriedade com problemas ali, toda devastada. Ele acabava vendendo a sua pequena propriedade e se tornava um elemento instável na sociedade romana. O plebeu se tornava ali um cidadão que não tinha uma determinada posição, só que ele era cidadão livre, ele era cidadão romano. E aí por isso que o Império Romano precisou fazer uma política para conter manifestações, revoltas, e aí foi criada a famosa política do pão e circo. O que é a política do pão e circo? Os senadores romanos e também os imperadores romanos, a partir de várias construções de arenas e anfiteatros, produziram aí espetáculos gratuitos à população mais pobre. Então eram festas que aconteciam, se a gente for pensar no calendário de um ano, de 365 dias, 240 eram de festas nos circos romanos, onde aconteciam as famosas guerras entre gladiadores. E aí a população, vendo aquele espetáculo, e se alimentando, por isso que essa política do pão, ou seja, com o mínimo possível para ela conseguir sobreviver, então o Estado romano garantiu o pão e o circo. E, de certa forma, as populações mais instáveis, que não tinham trabalho, que não tinham terra, ficavam, de certa forma, ali sendo conduzidos pelo Estado romano. Lógico que uma política como essa, ela precisa de muita força para continuar por muito tempo. E aí que está o problema de Roma. Chega um momento que o Império Romano não vai conseguir ali dar tudo isso à população romana e vai chegar ao fim os recursos. E aí, lógico que vai ter esse problema estrutural na economia. Mas antes de falar disso, importante também mencionar o cristianismo nesse período, que vai ser o fundamento, um dos fundamentos da aula de hoje, quando a gente fala de Idade Média, a gente tem que falar do nascimento do cristianismo. Então veja, o cristianismo, lógico, não nasce no Império Romano, ele vai nascer numa região do Oriente Médio, com Jesus Cristo, cidade de Nazaré, de Jerusalém. Mas o mais importante é falar depois de tudo que você já conhece da história de Cristo, o importante trabalho dos apóstolos, dos discípulos de Cristo que vai disseminar as boas novas. E lógico que isso vai penetrando devagarinho em várias regiões do Império Romano. Próprias cartas que foram feitas por Paulo, cartas aos romanos, cartas aos tessalonicenses, cartas aos coríntios, todas essas comunidades cristãs dentro do Império Romano. Lógico que eles eram perseguidos no início e muitos cristãos eram até atrações nos circos romanos, nas arenas onde aconteciam as guerras entre gladiadores, eram oferecidos para a morte em sacrifício. Veja que os cristãos eles eram muito perseguidos pelas autoridades romanas, até mesmo porque o cristianismo se opunha ao paganismo, que era a religião romana nesse período. Então, todos os problemas que aconteciam, pode ser um período de seca, um período de dificuldade econômica, os imperadores começavam a culpar os cristãos. Então, por isso, aconteceram várias perseguições a esse povo também. A primeira aconteceu no governo de Nero, que teria supostamente colocado fogo em um bairro de Roma e culpado os cristãos. Para ele, os deuses romanos estavam insatisfeitos com a presença dos cristãos ali. E muitos cristãos eram perseguidos e levados até essas arenas e soltados com feras, ursos, leões, tigres, e também serviam como espetáculo ali, eram usados para a morte, para entreter principalmente a população romana, como eu falei para você, dessa política do pão e circo. Veja, esse é o final do Império Romano. Tudo isso que está acontecendo mostra para a gente que o Império, mesmo grandioso, vai sofrer depois de um determinado tempo com a falta de recursos. Isso fez com que muitos imperadores romanos fossem, de certa forma, ligados
ao exército romano, que nessa época estava dividido em várias legiões para cuidar de tudo que foi conquistado. Mas aos poucos, essas legiões elas também não vão ser pagas pelo Império Romano, que está sofrendo de problemas econômicos. Logo, essas legiões do exército vão se voltar com os próprios romanos. E daí está o segundo fator. Por isso que eu falo para você, não diga invasões bárbaras. Fazia parte da própria legião de Roma alguns desses reinos que se aliou aos romanos. Eles falavam um dialeto diferente, por isso, para os romanos era como se fosse um bar, e aí os romanos apelidaram eles de bárbaros, mas simplesmente porque eles falavam um idioma diferente. Então é mais correto, em vez de bárbaros, a gente chamar de germânicos, povos não romanos. E não foram invasões porque Roma, já que não conseguia pagar as legiões do exército romano que estavam ligados ao Estado romano, lógico que essas legiões se voltaram. Então aconteceu muito mais migrações do que invasões. Então vamos estudar tudo isso para falar para você do Império Romano, que caiu de morte matada e morte morrida. Fraquezas estruturais que eu mostrei para vocês, os problemas econômicos e principalmente aí essas migrações germânicas que era composto de povos das próprias legiões do exército romano que estavam não sendo pagas. Então, tudo isso gerou o fim do Império Romano, que acabou definitivamente no ano de 476, após a deposição do último imperador romano do Ocidente, chamado Rômulo Augusto. Então, aí está o fim do Império Romano e todos esses povos que vocês já ouviram falar, considerados bárbaros, Então, suevos, burgúndios, anglo-saxões, jutos, alanos, todos esses povos, eles faziam parte, de certa forma, das legiões do exército romano que estão agora querendo parte do Império e vão formar os seus reinos. O mais importante dos reinos que vão ser formados agora é o Reino Franco. Então, toda essa parte introdutória para vocês entenderem o fim do Império Romano, e agora a gente vai focar na aula de hoje para falar de algumas instituições que são importantes para a gente entender a Idade Média. E são 3 que eu vou apresentar para vocês. A primeira delas é chamada de comitatus. Esses povos germânicos que eu acabei de falar para você, e não bárbaros, vocês já entenderam a diferença. Esses povos germânicos, eles tinham uma organização onde o líder, o chefe guerreiro, ele coordenava um grupo de soldados. A relação de comitatus é uma relação de rei, de chefe para os seus subordinados. Ele deve lealdade. Então existe uma reciprocidade do líder e dos comandados. Isso vai ser chamado, na Idade Média, de relação de suzerania e vassalagem. Essa relação de suzerania e vassalagem é a relação que existia entre o chefe germânico e todos os guerreiros. Então isso aconteceu no Reino Franco, por exemplo. Essa instituição já era comum nos reinos germânicos que vão dominar o outrora Império Romano, que está já desfalido, já está morto praticamente. Agora vamos lá. O colonato, então olha, essa instituição, o comitatus, ela vem dos povos germânicos. Então a contribuição dos germânicos é a nova organização da sociedade. Lá em Roma vocês estudaram comigo patrícios, clientes, plebeus e escravos. Agora a sociedade ela está modificando e nós temos agora suzeranos e vassalos nesses reinos. Então existe uma relação de hierarquia entre nobres. Esses reinos agora vai trazer uma nova composição da sociedade no seio de uma nobreza. São aqueles agora donos de reinos, donos de feudos. Veja aí como isso é importante. Vai dar origem ao sistema feudal. Mas vamos lá. Colonato. O colonato ele vem de um imperador romano chamado Diocleciano. O Diocleciano ele já estava vendo que Roma estava passando por algumas dificuldades estruturais, principalmente problemas econômicos, e aí ele institui o colonato. O que seria o colonato? Seria como se fosse um arrendamento de terra. Com medo dos plebeus que estavam vivendo da política do pão e circo, eles começarem a fazer mais manifestações cada vez mais difíceis ao Império Romano, ele fez o colonato. O colonato seria um arrendamento. As pessoas que tinham muita terra
né, os grandes patrícios, os grandes proprietários, eles eram obrigados agora a desfazer, né, a sua grande propriedade em lotes menores para receber os mais pobres. Veja, aqueles que não tinham terra nem trabalho. Então a terra, ela vai ser dividida em vários lotezinhos. Lógico, ainda o nobre, ele fica com essa região central, mas o restante, o excedente das suas terras vai ser dividido em lotes menores de 7,5 hectares para as famílias mais pobres. Essas famílias mais pobres agora elas são dependentes do proprietário, do antigo patrício, que agora vai ser o senhor feudal. Veja, nessa relação os antigos plebeus se tornarão servos. Eles estão presos à terra. Eles recebem sim o lote, mas o lote é como se fosse, né, uma concessão. Lógico que o lote não pertence ao servo. Toda essa terra pertence ao Senhor. O Senhor, ele deu uma parte do seu lote de terra, mas quem é dono é o Senhor. Essas pessoas que estão presas à terra, elas não podem sair dali. Mas já que elas têm um lote de terra, elas têm que produzir seus alimentos. E lógico, quando terminam de produzir no tempo da colheita, elas têm que pagar alguns tributos aos senhores. Essa é a relação agora entre senhores e servos. Veja, duas instituições importantes. Uma dos povos germânicos, que deu origem à nova sociedade no seio da nobreza. Essa relação de suzerania e vassalagem. Nos reinos, por exemplo, o reino franco, nós temos lá Clovis, que era o rei franco, todos os seus subordinados prestavam lealdade ao chefe. Nós temos essa relação de suzerania e vassalagem entre os nobres. Estamos falando de rei, estamos falando de cavaleiros, estamos falando de condes, de marquês, de barão. Então há uma relação no seio da nobreza. Agora existe uma outra relação social que vem do colonato. Né? O senhor, o antigo patrício, agora ele vai ser o senhor feudal, o dono dessa grande propriedade. E agora quem vive aqui em lotes menores são os antigos plebeus, que são os camponeses. São esses trabalhadores que vão viver da terra, do que produzem em sua terra. São os servos. Nós temos aí a composição da sociedade medieval, tanto na nobreza quanto, né, nessa relação entre senhores e servos. E agora, para finalizar, o elemento que vai dar, que vai consolidar tudo isso é o elemento ideológico, a Igreja Católica. Para quem fez o trabalho de Santo Agostinho, que falou da patrística, que falou da escolástica, a gente vai ressaltar isso em aulas futuras. É importante já deixar claro para vocês que a Igreja Católica é o grande alicerce mental, estrutural desse novo período histórico, né, que é a Idade Média. A Igreja Católica, ela vai ser organizada a partir de algumas decisões também feitas já no Império Romano. E aí eu lembro para você de dois imperadores. O primeiro é chamado de Constantino, conhecido também como o primeiro Papa da Igreja. Constantino, no ano de 313, mais precisamente no dia 4 de abril de 313, depois de Cristo, ele vai baixar um documento na cidade de Milão, que vai mudar a história do cristianismo, é o famoso Edito de Milão. E esse Edito de Milão, ele vai conceder liberdade de culto aos cristãos. A partir desse momento, cristão não pode mais ser perseguido. Eles já são uma força dentro do Império Romano. E isso vai se consolidar ainda mais com outro imperador chamado Teodósio. Teodósio, em 372, também depois de Cristo, depois de Constantino, ele vai fazer um outro edito, numa cidade forte. Quando a gente fala de cristianismo, é a cidade de Tessalônica. Né? Vocês devem conhecer a Carta aos Tessalonicenses, é uma região da Grécia. Lá, Teodósio fez em 372 o famoso Edito de Tessalônica. Esse Edito de Tessalônica, ele vai além do que foi proposto por Constantino. O Edito de Tessalônica, ele torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Ou seja, de perseguidos os cristãos que eram no Império Romano, eles passam agora a ser os perseguidores. Existe agora uma história da Igreja Católica, é a religião oficial do Império Romano, que vai, logicamente, continuar durante a Idade Média. O cristianismo é a grande força. E lógico que a igreja vai exercer um papel fundamental quando a gente fala de cultura. Ela exercia um monopólio de todo o conhecimento da época. Tudo que a gente fala sobre conhecimento produzido na Idade Média, boa parte dele era ligado aos mosteiros, né, às catedrais, aos ensinos dos monges, dos abades, das pessoas que faziam parte do clero.
Então, a organização da sociedade que vocês viram aqui, os nobres, os servos, e agora falamos do clero. O clero é a Igreja Católica, todos aqueles que fazem parte dessa instituição poderosíssima na Idade Média, o elemento cultural de todo esse período, né, vai nascer com a Igreja Católica. Lógico que esse elemento cultural, tudo isso que eu estou falando para você, vem de algumas sumas, de alguns textos, de alguns livros produzidos por esses filósofos desse tempo, em especial Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que a gente vai falar em aulas futuras. Bom, esse era o recado da aula de hoje.